desta noite, nós, para a orientação desta reunião, nós vamos ouvir a música Te Ofereço Paz. Ela é do Grupo GAM e o autor desta música é Walter Pinto. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Vamos aproveitar para iniciar a reunião, vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao nosso amado irmão Mestre Jesus, que possamos nessa noite receber essa paz que Ele oferece, que Ele deixou e que Ele continua nos enviando. Agradecemos, pedimos aos benfeitores espirituais para que nos envolvam nessa noite, nessa reunião. Que possamos receber aqui aquilo que viemos buscar. Que assim seja. Graças a Deus. Agora nós vamos passar para a divulgação da nossa obra espírita e vamos convidar a nossa irmã Simone. Boa paz a todos. O livro que nós estamos trazendo essa noite para divulgar se chama O Homem de Bem, é de Marcos de Magno. Esse livro foi organizado pelo autor a partir
do capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. E ele usa 3 itens, o item 3, que fala do homem de bem, e o item 10, que fala do homem no mundo. Ele organiza esse trabalho falando para nós que ser perfeito como também o vosso Pai Celestial é perfeito, ensinado pelo nosso Mestre Jesus. É, portanto, um livro sobre a conquista e vivência da perfeição. Nesse livro, ele traz a história de homens e mulheres que viveram aqui na Terra, que em diversas épocas vivenciando a lei de amor, justiça e caridade. Esses exemplos de vida desses homens e mulheres, de vultos que nós conhecemos, é para nós consolo, conforto, na certeza de que são todas as dificuldades que eles apresentaram e cumpriram a missão deles, nós também podemos, porque faz parte da lei do progresso. Então esse livro vai trazer para nós, em alguns itens, são 23 capítulos, Allan Kardec, o homem entre 2 mundos, Francisco de Assis, o divino no mundo, Madre Teresa de Calcutá, o amor no mundo, São Vicente de Paulo, a bondade no mundo, Bezerra de Menezes, a caridade no mundo, Irmã Dulce, um anjo de bondade no mundo, Gandhi, o apóstolo da paz no mundo, Zilda Arnes, a pastora das crianças do mundo, Chico Xavier, a mediunidade a serviço do mundo, Anália Franco, a educadora do mundo. Então, meus irmãos, exemplos para nós de homens de bem, pessoas que vivenciaram a lei de justiça, amor e caridade com todas as dificuldades que eles tiveram na vida, material, saúde, e para nós, leitura edificante e exemplo de vida. Qualquer informação, a recepção da casa. Agradecemos a nossa irmã Simone pela divulgação da obra espírita. E agora nós vamos para um momento importante da reunião. Vamos convidar o nosso expositor desta noite, o irmão Milton Reis. Ele é da instituição Centro Espírita Esperança e Luz, que fica na estrada Santa Meridiana 530, em Santa Cruz. E nós estamos continuando o 4º mês do projeto educativo doutrinário, o PET, Construamos a Paz, Promovendo o Bem. E o tema dessa noite será a importância da prática do bem. Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da prática do bem. Esse assunto, só de ouvir, nós já chegamos à conclusão de que não há dúvidas quanto a isso. É muito importante praticar o bem. Mas muitas vezes nós precisamos refletir sobre essa prática do bem. Porque nós vivemos em um mundo, até como foi dito aqui nos livros, o desafio de cada uma dessas personalidades do mundo, e o convite à prática do bem, ele é feito muitas vezes na adversidade. É muitas vezes feito no momento em que a nossa vida está mais complicada. Muitas vezes esse convite à prática do bem é feito por um irmão que nós não nos damos muito bem, por um parente, por um familiar, por alguém que acaba, de um certo modo, prejudicando, fazendo mal. E ali naquele momento é que está o convite para a prática do bem. E quando nós pensamos no bem, é até natural que as pessoas perguntem por que Deus criou o mal, porque poderia existir somente o bem. E esse assunto ele vai ser tratado no 2º capítulo, né, do livro A Gênese, de Allan Kardec. E o 2º capítulo vai ser intitulado O Bem e o Mal. E Kardec vai justamente iniciar com esse questionamento, porque Kardec ele tinha essa qualidade muito específica
de trazer o questionamento da sociedade daquela época e que reflete na sociedade de hoje também. E as pessoas perguntarem por que isso acontece. Porque poderia estar todo mundo feliz. Então, no decorrer do texto, Kardec vai explicar, de acordo com as instruções que ele foi tendo ao longo da sua prática e codificação do Espiritismo, ele vai trazer a informação primeira de que Deus não criou o mal. Então, aí a gente já tem algo muito claro, porque quando nós pensamos dessa forma, às vezes deixamos passar informações básicas. Por exemplo, a gente tem a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Todo mundo ouve essa pergunta, todo mundo decora, todo mundo sabe, de cor salteada, que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Então, se é a inteligência suprema, e ainda desenrolar essa questão, ele ainda vai acrescentar que ele é soberanamente justo e bom, misericordioso. Então, como um ser desse iria criar algo como um flagelo proposital para os filhos dele que ele criou com tanto amor? Então a gente vai ver que só nessa primeira pergunta, esse pensamento de um Deus punitivo já não se aplica. Que na verdade, os males que chegam até nós, o que nós conhecemos como males, são na verdade consequência das nossas atitudes. Esse mal, como nós enxergamos, é a colheita do que nós plantamos. Então, quando a gente para pensar nessa situação, também vem aquele pensamento: por que Deus então não criou todo mundo perfeito? Que aí todo mundo ia fazer o bem. A prática do bem seria constante em todos os lugares. Essa importância de praticar o bem não precisaria nem ser dita, porque todos já iriam praticar. E como a gente sabe que nós estamos falando da inteligência suprema do universo, nós nos debruçamos no estudo do Espiritismo para poder entender o porquê. Porque são questionamentos que afligem o ser humano. Nós que estamos aqui na doutrina espírita, nós temos alguns esclarecimentos a mais, mas nós também precisamos pensar como um todo, como a humanidade. Nem todo mundo está dentro do centro espírita. E muitas pessoas se perguntam: por que nós não fomos criados perfeitos? Nós podíamos ficar no paraíso, lá onde tem os anjos tocando harpa, ou como queiram imaginar o paraíso. Mas não foi assim que aconteceu. Aí no Livro dos Espíritos, Kardec também vai questionar isso. E aí na pergunta 119, eu vou resumir a resposta, porque ele vai discorrer sobre essa questão. E os Espíritos vão explicar o motivo porque não somos perfeitos, não nascemos perfeitos, digamos assim. E vamos ter 3 pontos principais. Os Espíritos vão responder que uma das questões é que nós precisamos ter o mérito da perfeição. E isso, quando a gente compara com a nossa realidade aqui na Terra, isso faz muito sentido. Porque a maioria de nós que recebemos as coisas ou determinadas vantagens de mão beijada, de mão dada, onde você não teve nenhum esforço para conseguir conquistar aquilo, dificilmente as pessoas dão valor àquilo que foi conquistado. Ela não entende todo o processo para que aquele bem, para que aquela situação, para que aquele conforto chegasse nas mãos dele. Então, esse é um dos pontos principais. É necessário ter o mérito da perfeição. Um outro ponto é que nós também concorremos para a harmonia do universo. Então, os espíritos, das suas diferentes classes, colaboram para que o universo esteja em harmonia. E quando os espíritos esclarecem nas suas diversas classes, está falando de todos nós. Eles estão falando de todos nós. Porque às vezes a gente acha que só os espíritos de alto escalão é que têm responsabilidades. Não, e todos nós temos. E isso nós precisamos trazer para a nossa vida. Que se nós estamos aqui encarnados
estamos em relação com as pessoas, é porque nós temos uma missão a cumprir, nós temos um objetivo a alcançar. E o terceiro ponto é que é o desenvolvimento da personalidade. Nós não somos como carros criados numa linha de montagem que todo mundo sai igual e é isso e pronto. Cada espírito tem sua personalidade. Tanto que quando nós lemos ao livro dos espíritos, lemos referência dos espíritos, nós vamos ver que cada um tem uma personalidade. Então, quando nós alcançamos um nível mais alto, vamos subindo na escala enquanto espíritos, nós também desenvolvemos essa nossa personalidade. E aí nós vamos perceber que esses 3 pontos principais que norteiam o crescimento do espírito, ele está diretamente ligado à prática do bem, a essa importância. Porque quando se fala em desenvolver a personalidade, o objetivo não é que se desenvolva uma personalidade egoísta, por exemplo. Quando se fala que nós vamos concorrer para a harmonia do universo, não quer dizer que nós vamos fazer isso de uma forma orgulhosa. Então, todo esse processo, ele requer a prática do bem, porque o objetivo não é desenvolver a personalidade de qualquer jeito, nem as práticas que levam à perfeição de qualquer forma. É importante que se tenha o objetivo de chegar no amor, de desenvolver todos esses itens para que se torne um espírito puro, para que se possa alcançar o estágio de um espírito perfeito. E a ferramenta que Deus nos dá para que a gente possa purilar essa pedra bruta que nós somos ainda, que possamos ir tirando essas camadas que não deixam que a nossa luz brilhe, é a prática do bem. Essa é a ferramenta. Por isso que a prática é tão importante. Porque quando nós praticamos o bem, nós estamos fazendo com que a nossa luz brilhe. Porque se a gente for perceber, quando nós acendemos a luz, nós somos o primeiro a ser iluminado. Isso é importante a gente ter em mente. Porque muitas vezes, quando nós vamos praticar o bem, quando nós decidimos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, entender melhor a prática do bem, muitas vezes nós queremos fazer o bem somente para o outro. Achamos que precisamos sair para poder dar sopa, tem que dar agasalho para quem estiver ao nosso redor, e muitas vezes não refletimos sobre isso. Porque nós precisamos entender que as nossas ações, todas as nossas ações, elas precisam encontrar emoção dentro de nós. Então, essa é a importância dessa prática. Porque na medida que nós vamos praticando o bem, nós vamos desenvolvendo essa percepção da harmonia universal, de como devemos nos comportar, de quais passos precisamos dar para que essa harmonia realmente se dê da melhor forma, se dê de forma efetiva. E mesmo assim, nessa caminhada que nós nascemos absintos e ignorantes e vamos desenvolvendo essas capacidades para alcançar a perfeição, é ainda de se perguntar o porquê que é tão difícil. Por que muitas vezes a prática do bem ainda é tão difícil? Às vezes nós dizemos, nós até falamos, mas para mim não é difícil, eu consigo praticar o bem. Mas praticar o bem com quem nós amamos, praticar o bem com quem sorri para a gente, praticar o bem com quem nos abraça, é muito mais fácil. Por isso que Jesus, ali na sua caminhada, nós vamos perceber que em diversos momentos, geralmente, a prática do bem de Jesus estava presente na adversidade. Quando nós paramos para pensar em algumas máximas da passagem de Jesus, ele vai dizer:
amar o inimigo. Ele vai dizer: quando te baterem numa face, mostre a outra. Se te obrigarem a andar uma milha, anda com ele 2. Se te tomarem a túnica, ofereça também a capa. Então, Jesus, na sua sabedoria, ele já estava deixando muito claro que a prática do bem, ela estaria presente nas adversidades. Então, quando nós nos deparamos com a adversidade, é o nosso momento de alerta. Porque é nesse momento que a natureza que Deus oferece, junto com toda a sua equipe da espiritualidade, os espíritos amigos, a oportunidade de praticarmos o bem. Porque o bem, ele primeiro vai servir para nossa própria melhora, para nossa própria evolução, e também irá acender no outro a vontade de ser melhor, de fazer melhor a cada dia. Porque a nossa evolução realmente ela é uma evolução às vezes solitária, porque nós caminhamos sozinhos, embora nós tenhamos todo aquele grupo de espíritos que estão ali com a gente auxiliando, mas a evolução ela é individual. Quando nós auxiliamos alguém, quando nós colaboramos com alguém numa prática de caridade, no passar do tempo em que essa caridade, esse amor cresce no nosso coração, aquele espírito que praticou essa bondade, essa caridade, ele que vai ser convidado a, de repente, morar em outras esferas, ir para planetas mais evoluídos, porque a prática do bem primeiro transforma a nós mesmos e em seguida o outro. E sendo que essa caridade ela vai auxiliar, mas a transformação mesmo, se transformar só quem pode fazer somos nós mesmos. Então, quando nós procuramos uma instituição religiosa, quando nós nos dedicamos a um processo de caridade, primeiro vamos procurar transformar toda essa ação em emoção. Quando nós lemos os livros, a Alma Espírita mesmo aqui já foi indicado o livro, ele traz muito conhecimento, mas a gente tem que ter esse cuidado de transformar todo esse conhecimento em sentimento, porque se esse conhecimento não é transformado em sentimento, ele fica no vazio, a gente só vai acumulando e não vai transformando, e nós estamos aqui para transformar a nós mesmos. E quando nós pensamos na dificuldade que é isso, existe um porquê, né? Nós iniciamos a nossa jornada no campo material, onde Deus achou por bem que nós deveríamos primeiro aprender as etapas evolutivas iniciais através da materialidade, através das questões materiais. E com o passar do tempo, o espírito ele vai despertando para as questões espirituais. Então, no começo, Joana de Angelis vai trazer inclusive esse assunto. Tem um livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior. E lá tem um capítulo chamado Amor. E ela vai justamente trazer essa informação de como os sentimentos surgem. E nós, inicialmente começamos com os instintos. Então, a nossa preocupação primária é com a sobrevivência. Nós vamos nos preocupar em comer, em reproduzir, em nos abrigarmos. Então, atendendo às necessidades primárias da matéria. Nesse estágio, nós vamos aprender realmente a querer algo melhor, mas utilizando o básico. Enquanto antes somente uma caverna era suficiente, com o passar do tempo, nós já vamos criando uma noção de construir um abrigo, tipo uma cabana. Aí depois vai decoração, a roupa começa com frio, vai ficar mais só debaixo de um lugar para não se molhar de repente uma chuva, mas aí depois começa a ver que a pele dos animais podem ser utilizadas para poder agasalhar, para esquentar. Então, na mente daquele espírito, ainda na sua infância, vai se transformando e ele vai cada dia querendo algo melhor.
E nessa busca de querer algo melhor, os instintos vão se transformando. E aqueles instintos vão indo e transitando para as emoções. Então, o espírito ele fica ali no meio, entre o material e o espiritual, onde ele começa a perceber o germe da beleza, da harmonia, do amor, do bem ao próximo. Então, hoje, quando nós assim, ainda temos uma certa dificuldade na prática do bem, é porque nesse processo de transição, nós ainda estamos muitas vezes ainda dando espaço para os instintos primitivos. E nós precisamos abrir o nosso coração para dar espaço às emoções. E essa prática do bem, ela vai exigir essa dedicação nossa, para que possamos fazer melhor cada dia, para que possamos, nesse decorrer dessa experiência do desenvolvimento das emoções, deixar essa parte primitiva de lado, que não é ruim, mas foi necessário por um tempo. Mas a partir do momento que nós começamos a despertar, nós precisamos perceber as maravilhas da realidade espiritual. Nesse texto ainda sobre o bem e o mal, a Gênesis, Kardec vai alertar sobre isso. Que inicialmente aquilo que parece o mal é porque aquele espírito, ainda com a mente limitada, ele vai ver tudo do seu ponto de vista. Mas se ele pudesse olhar, se ele pudesse ter um olhar para perceber a realidade, ele ia entender que aquilo que ele considera mal, aquilo que ele considera injusto, na verdade é justo e tem um propósito muito bonito. E aí ele ia entender que a finalidade do que aquilo dali está sendo feito é muito mais importante e o mal passaria a não ser o mal. E por isso que a nossa prática do bem, ela precisa estar alinhada à nossa conexão com Deus, a nossa conexão com os sentimentos positivos, com os sentimentos que edificam. Porque a partir do momento que eu ainda ando de mãos dadas com o egoísmo, é muito difícil eu querer ajudar o outro, eu querer praticar o bem, porque eu primeiro penso em mim e depois penso no outro. E isso vem de um processo natural, porque quando Joana de Angeles explica nesse capítulo que quando nós nascemos, como nós ainda estamos muito ligados à materialidade, àquela questão material, nós vamos desenvolver um amor primeiro por aqueles que supriram as nossas necessidades materiais. Por isso que até hoje nós temos uma relação muito forte com essa questão da mãe, do pai, da família, porque são aquelas pessoas que proveram tudo de material que eu precisava para poder estar ali vivo. Mas a partir do momento que o espírito vai despertando, o seu amor ele vai expandindo. Por isso que quando Jesus tem o momento dele, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque o amor do Cristo transcendeu toda a questão material. E ele viu o outro como um verdadeiro irmão. E nesse caminho, né, de fazer essa transição, é necessário que sejamos perseverantes, porque as dificuldades vão aparecer. Quando nós percebemos a minha carta que Paulo mandou para os romanos, ele vai dizer que quando eu quero fazer o bem, ele diz então, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E a gente vê como são sábias essas palavras de Paulo. Porque às vezes, quando a gente vê alguém praticando bem, a gente acha que a pessoa já nasceu com aquilo. A gente acha que aquela pessoa não tem dificuldades. Ela simplesmente pratica o bem. E aí a gente vê um espírito como Paulo, que teve uma vida de tantas adversidades. Quem quiser ver em detalhe ainda não conhece, pode ler o livro Paulo Estevam. Ele vai ali mostrar de uma forma muito rica a vida de Paulo e as dificuldades que ele encontrou. E ali ele diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E essa frase,
ela é tão impactante que Emmanuel vai pegar essa frase para poder fazer um texto sobre ela, um estudo sobre ela. E ali no livro Promosso, no capítulo 136, ele vai falar, pegar essa frase como referência, e ele vai dizer que nós realmente encontramos um grande conflito na nossa natureza. Ele vai dizer nesse texto que o verdadeiro seguidor do Evangelho, quando ele desperta para a prática do Evangelho, o seu íntimo se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Porque o seu lado primitivo vai começar a entrar em conflito com as questões espirituais. Então ele vai dizer que isso é normal, é natural que quando nós despertamos para o Evangelho, comece um campo de batalha dentro de nós mesmos. Isso daí, isso é o que eu estou dizendo no próprio Emmanuel, porque a gente sabe o quanto é difícil essa prática do bem. Mas é porque a prática do bem seja difícil? Não. Porque se você perguntar para um espírito evoluído, para um espírito superior, perguntar para um Cristo, se ele tem dificuldade em fazer o bem, certamente ele vai dizer que não, que ele não tem dificuldade nenhuma. Então essa dificuldade que nós temos em praticar o bem, ela é temporária. Ele é um momento de transição da nossa infância enquanto espírito para o nosso processo de amadurecimento em caminho a se tornar um espírito superior. Então esses conflitos ainda são necessários. Mas a gente vai entender que tudo existe um passo a passo. Nesse texto ainda da Gênesis, onde ele fala do bem e do mal, ele vai dizer que só você não fazer o mal já é o início do bem. Então a gente vê que às vezes pequenos passos já vai fazer uma transformação muito grande na nossa vida. Nós já vamos ver a realidade da prática, da mudança espiritual nos pequenos gestos. É importante sim que nós comecemos a nossa prática do bem com as pessoas que nós amamos. Isso é natural. Mas, com o passar do tempo, Jesus nos convida a expandir esse amor. Então, chegando ao ponto de amar os inimigos. Então, na diversidade, é que nós vamos ter essa prática intensa. E nós precisamos abraçar essa oportunidade. Primeiro entendendo que o que parece mal, na verdade, é uma oportunidade de fazer o bem. Porque o outro que está do seu lado, ele começa a ver de outra forma. Teve pouco tempo que foi relembrado aquela questão em que os japoneses estavam no estádio e eles limpavam o estádio quando terminava. E aquilo ali começa a contagiar as pessoas. E tem pessoas que estão em casa e já pensam, poxa, eu vou jogar o lixo na rua. E essa é a importância da prática do bem. Porque além de mudar nós mesmos, nós vamos ser essa ferramenta que faz brilhar onde quer que nós estejamos. Quando nós pensamos sobre os caminhos que essa prática do bem requer, às vezes nós temos o impulso no nosso coração de fazer o bem. E isso é muito louvável. Mas existe uma diferença entre o querer e a prática. Nós vamos ver que o próprio Pedro, quando ele estava com Jesus, ele era assim um fiel escudeiro de Jesus. Ele estava ali como um apóstolo que andava com Jesus para todos os lados, se dedicava, ouvia as palavras daquele espírito de alta envergadura ao lado dele todos os dias. Chegou a um ponto, ainda não entendendo como o bem se processa, como a prática do bem se processa, quando Jesus estava ali para ser levado, para ser preso, ele puxa a espada e arranca a orelha de volta. Então, na mente dele, aquilo dali era a prática do bem, porque ele estava defendendo quem ele amava.
E sendo que Jesus o tempo todo mostrou para ele que a violência não era um caminho para se resolver nada. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, se Pedro, que estava ao lado de Jesus, não conseguia entender essa prática do bem e utilizou da violência para poder defender Jesus, é sinal de que eu realmente preciso estudar. Eu preciso entender como é que essa prática do bem se processa. Porque todas as informações realmente estão dentro de nós. Mas muitas vezes nós estamos tão contaminados com as nossas próprias verdades que esquecemos da verdade universal, que esquecemos da verdade divina. E é por isso que de tempos em tempos nós precisamos que espíritos apareçam, espíritos de alta envergadura, espíritos de extrema responsabilidade, para nos relembrar sobre a prática do bem, como devemos proceder. E nós vamos ver que Pedro comete esse ato, arranca a orelha dele, do representante do sacerdote, e ali era o modo como ele expressava o amor dele por Jesus, porque ele realmente amava Jesus. Mas os dias vão passando, as situações vão acontecendo, e aí chega aquele momento, e Jesus já tinha revelado para ele que ele negaria ele 3 vezes. E aí a gente se pergunta e precisa reflexão sobre o que é a prática realmente do bem. Qual a importância da prática do bem? Porque naquele momento ele Pedro precisava vencer a ele mesmo. Porque quando perguntam e ele nega Jesus 3 vezes, a gente se pergunta, esse era o momento, a gente aponta que esse era o momento da prática do bem. Esse era o momento em que Pedro deveria realmente demonstrar o amor por Jesus. Mas ele o nega 3 vezes. E aí a gente começa a perceber o que Emmanuel nos alerta. Tem um texto no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o egoísmo, e o primeiro texto de Emmanuel, ele vai dizer que nós precisamos ser muito fortes para vencer a nós mesmos, porque o principal inimigo somos nós. Então, nesse processo da prática do bem, Pedro não conseguiu vencer a ele mesmo e cometeu e acabou negando essa oportunidade da prática do bem. Porque a prática do bem, ela está na palavra, ela está nas atitudes, ela está na ação. Porque na nossa mente, quando nós paramos para pensar no bem, na nossa mente está tudo perfeito. A gente sabe o que tem que fazer, se alguém fizer algum ato, a gente sabe como resolver aquilo da melhor forma, sabe como Jesus faria. Mas na prática é que muitas vezes nós somos traídos. Nesse texto de Emmanuel, o nosso, sobre conflitos, ele vai justamente destacar esse ponto. Que muitas vezes nós estamos no intuito de realizar o bem, mas somos traídos por uma palavra, somos traídos por uma atitude, traídos por nós mesmos nessa prática. Então, esse estudo sobre a importância da prática do bem, ele requer uma reflexão muito ampla, porque nós vamos passar a perceber que em cada atitude que nós fazemos, em cada palavra que nós falamos, como nós agimos, nós estamos exercitando essa prática do bem. Até a simples vida aqui na casa espírita é o processo da prática do bem, porque você vem se transformar. As pessoas que estão na sua casa observam a sua transformação e indiretamente você está fazendo essa corrente do bem, porque você está mudando os seus atos e as pessoas começam a perceber aquela realidade. Quantas pessoas começaram a ir na casa espírita e depois a família toda estava? Quantas pessoas começaram a se interessar por um livro porque viu o comportamento, mas é espírita? Não que as outras religiões não sejam assim, mas como nós estamos na casa espírita, nós vamos tratar dos assuntos referentes à doutrina espírita. E nesse processo, né,
essa forma de começar a ver como é a prática do bem, como cada item da nossa vida é um convite a fazermos melhor a cada dia, nós vamos perceber que Jesus ele já deixou esse caminho muito claro. Nós vamos perceber estudando o Sermão do Monte e outras obras auxiliares que vieram para contribuir com esse conhecimento. Tem um texto de Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, no capítulo 7 tem um texto chamado A Entrevista. Eu vou trazer um resumo desse capítulo para que a gente perceba o quanto a prática do bem às vezes está revestida ainda pela nossa forma limitada de ver o mundo. Essa entrevista ela estava marcada e uma pessoa de grande notoriedade, uma pessoa muito famosa ali dentro do círculo judaico, marcou uma entrevista com Jesus. Através de terceiros, marcaram aquele momento e chega o dia da reunião, dessa entrevista. Esse homem, ele vai até a casa de Pedro e Jesus está lá, sentado em um banquinho de madeira, esperando o momento da entrevista. Então, Pedro e os outros pescadores ali que seguiam Jesus e outros discípulos estavam inquietos e emocionados, porque iam receber a presença de uma personalidade. Então, quando esse homem chega, Pedro, emocionado, vai falar com Jesus e diz: Senhor, aqui está o fariseu Jocaba ben Mordecai. Ele honra a nossa casa com sua ilustre presença. E Jesus fica ouvindo. Tudo bem. E Mordecai vai e se apresenta. Ele diz: realmente, eu sou das altas castas dos fariseus e vivo nas partes nobres de Jerusalém. E eu desço aqui a esse povo esse povo de baixo nível social, justamente por sua causa. Porque eu estava ouvindo as suas palavras, eu soube das suas palavras, e isso me inquietou, e elas realmente chamaram a minha atenção. Então, até aí tudo bem, porque primeiro que Mordecai, ele não foi ouvir as palavras de Jesus no mercado, na praça, onde Jesus falava com todos, porque ele era uma personalidade farisaica e não ia se misturar com aquela gente. Então, quando ele chega, e Jesus fica ouvindo as palavras dele, e ele vai dizer para Jesus que ele realmente acredita nas palavras de Jesus, que aquilo realmente mexia com o coração dele, já de um homem velho, cansado. E Jesus ouvindo as palavras dele. E aí ele vai dizer: então eu estou aqui porque eu quero colaborar com a sua obra. Eu quero colaborar com a obra de um novo mundo. Porque quando eu morrer, quando eu passar pela sepultura, eu espero receber as mordomias, né? O prêmio do reino prometido. E eu tenho muitas riquezas e eu quero oferecer essas riquezas para que o Senhor possa implantar o seu reino aqui na terra. E até aí, estava tudo bem, porque a gente sabe que uma obra precisa de recursos financeiros. Aqui precisa pagar energia, precisa manter tudo limpo, precisa ter cadeiras. E não era diferente no tempo de Jesus. Precisava de dinheiro para que as coisas acontecessem. E até aí tudo bem, mas aí ele completa a frase, ele diz: mas só que eu preciso ficar anônimo, porque eu quero evitar qualquer
problema que vem acontecer, porque eu sou uma pessoa pública e eu não posso, colocar minha imagem para ser tratada e prejudicada. E nesse momento, Jesus fica em silêncio. Mordecai fica em silêncio. E essa pausa começou a ficar inquietante. E aí Pedro, como nós já conhecemos a personalidade, mas e aí, Senhor? Então, isso daí não é ótimo que Mordecai está aqui oferecendo essas riquezas e tudo para que a gente possa colocar a obra do Senhor na prática? E aí Jesus olha para Pedro, olha para o céu que estava estrelado, e ele vai apontar o céu para Pedro e dizer: Pedro, a obra divina, ela é como os astros que estão no céu. Ela transforma, ela acontece, e muitas vezes sem aparências externas, mas aquele que está sendo transformado sabe. E Pedro fica observando aquela situação e diz para ele: mas o senhor não acha que Mordecai é um enviado divino para poder nos ajudar? Porque as obras não são feitas pelo homem. E Jesus disse: nós procuramos realmente, e Deus quer trabalhadores, mas Ele quer trabalhadores, Ele não quer negociadores dos favores divinos. E aí Jesus completa: ele não pode seguir com a gente. Mordecai fica enfurecido, pega a sua capa e vai embora. E depois do diálogo com Jesus, Pedro consegue entender, porque Jesus vai explicar que o reino dos céus é para que não tenha nenhuma posição a perder, nenhuma situação, nenhuma riqueza a perder, nenhuma posição social ao Senhor. Quando nós nos entregamos na prática do bem, ela precisa ser real. Ela não precisa ter aparências exteriores. Porque quando nós começamos essa prática do bem, por dentro a gente sabe. Aí a mensagem que Jesus deixa nesse texto, que é muito importante. A prática do bem, a importância da prática do bem, ela precisa modificar a gente por dentro. Não precisa ter um alarde exterior. Porque aquele que está sendo transformado, ele sabe lá dentro dele que aquelas transformações estão acontecendo. E por isso ele insiste, como Emmanuel diz nesse texto sobre conflito: é necessário persistência, resistência, resiliência, para que a gente possa fazer o bem. Porque muitas vezes, na prática do bem, nós vamos ser confrontados. Quantas vezes eu já ouvi relatos de pessoas, inclusive já aconteceu comigo, que a pessoa diz assim: a pessoa pegou e disse: ué, mas você não é espírita? No sentido de colocar um confronto, de colocar uma situação onde você começa a se questionar: será que eu estou fazendo bem? Inclusive já conheci pessoas que deixaram de ir à casa espírita porque disseram: não tem jeito, não, eu não vou mais não. E isso, meus amigos, é uma atitude que não pode acontecer nas nossas vidas, porque o processo é lento. Nesse texto, inclusive, Jesus vai dizer, nesse texto que a Amélia Rodrigues nos traz nesse capítulo, ele vai dizer: a obra do amor é lenta, mas sem dúvida eficaz. Então, a obra do amor que nós estamos construindo dentro de nós, ela pode ir lenta, devagar, mas ela é séria, ela causa transformação. Então, quando nós ouvimos na prática do bem: está fazendo isso para aparecer, está fazendo isso por causa daquilo, não se preocupe, porque dentro de você sabe o compromisso que você tem com aquela verdade, o compromisso que você tem com aquela prática do bem. E é esse compromisso que importa, porque, como Jesus disse, o Pai vê no segredo. Então, no segredo do seu coração, faça o que te faz bem. Faça o que você acredita que está alinhado com as verdades espirituais.
que está alinhado com essa entrega do dia a dia, que está alinhado com a vontade de ver o melhor, com a vontade de fazer o bem sempre. E essa luz que nós acendemos é o que vai causar diferença na nossa sociedade. E essa luz não só dentro da casa espírita, não só dentro dos ambientes religiosos, porque essa luz ela precisa brilhar em todos os locais, seja no transporte público, seja no nosso trabalho. Inclusive, o centro espírita é como uma escola. Quando você chega na escola, você aprende matemática, aprende português, mas só que aquele ensino não é para ficar dentro da escola, é para quando você for para a rua, para aprender a fazer os cálculos, receber um troco, comprar alguma coisa, fazer os cálculos. A mesma coisa se dá para os processos espirituais que nós aprendemos dentro da casa espírita. Nós vamos aprender aqui e vamos encher o peito com orgulho, mas o orgulho honra, não o orgulho que destrói. O orgulho do amor e dizer, poxa, eu vou pegar essa ferramenta e vou praticar lá fora e vou fazer o meu melhor lá fora. Então, dessa forma de ver o bem que nós podemos praticar, vamos pegar Jesus como referência. Ter esse farol que nos foi dado como referência para saber onde seguir. Porque muitas vezes, ainda mergulhados no nosso egoísmo, nós vemos apenas a nossa verdade. E nós precisamos expandir nossa mente e entender a verdade universal. Porque, como nós falamos, Deus não criou o mal. É como se Deus, na verdade, ele cria aquela placa de advertência. Digamos que uma pessoa está diante de um mar revolto, cheio de pedras cortantes, as ondas batendo na pele. Aí vai ter uma placa lá dizendo: não entre, mar revolto, pedras cortantes. Mas muitas vezes eu acho que eu sou um exímio nadador, eu sei mergulhar e eu tenho que fazer aquilo, eu preciso satisfazer aquela minha necessidade imediata. Aí eu vou, entro no mar. Depois precisa de um bombeiro, tudo tira de lá, eu saio ferido, saio machucado. E na minha mente eu ainda penso: poxa, como a natureza é má. Poxa, por que Deus fez isso comigo? A nossa vida está cheia de placas de advertência, porque os processos universais estão acontecendo. Então, quando chega uma determinada situação, tem a placa de advertência, onde Deus coloca, através da sua infinita bondade, o limite para que nós não ultrapassemos. Mas uma vez que nós ultrapassamos esse limite, nós não podemos reclamar. Nós não podemos fingir, tentar dar um jeitinho como se as coisas fossem sempre ao nosso favor. Existe uma lei universal e nós precisamos, com a prática do bem, seguir com a nossa boa vontade, entendendo que existem regras. Porque imagina se fosse tudo sem regras, se as pessoas fizessem o que quisessem, seria o caos. Então, se a gente, com a nossa inteligência limitada, chega a essa conclusão, imagina Deus, em sua infinita bondade, em sua harmonia, como essas regras, essas leis não estão bem equilibradas para que todos possam viver bem. Então, um ponto que nós podemos pegar como referência é justamente, primeiramente, essa questão de amar o próximo como a nós mesmos. Pensar que quando nós praticamos o bem, a importância dessa prática é justamente pensar nisso. Dizer, poxa, como o outro gostaria de ser tratado? E essa é uma situação essa frase é uma frase tão corriqueira, é uma frase tão normal no nosso dia a dia, que a gente sempre ouve quando vai nas instituições religiosas: amar o próximo como a si mesmo. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos parar e pensar. Não devemos sair daqui desesperados, querendo ser um espírito puro no dia seguinte. Não se trata disso. Mas é necessário refletir, entender que tudo tem seu tempo, que a prática do bem está no respeito a nós mesmos e em respeito ao nosso semelhante.
Porque quando nós vemos as atitudes de Jesus, ele sabia o limite de cada um. E às vezes nós estamos aqui e no intuito da prática do bem, nós chegamos em casa e queremos transformar todo mundo, não respeitando o limite do próximo, não respeitando o caminho que o outro precisa traçar para poder começar a praticar o bem na sua maior extensão. Então, essa é a reflexão que nós temos na noite de hoje, que possamos entender que é natural esse conflito, porque nós viemos de uma questão de transição, mas é importante não parar. É importante que a prática do bem seja feita diariamente, que nós questionemos a nós mesmos como diminuir, se naquele dia eu pratiquei o bem, seja através de uma ação, através de uma palavra, através de uma oração. Então, uma boa noite a todos. E é isso. Nós agradecemos ao nosso irmão pela mensagem dessa noite e leva o nosso abraço lá para sua casa. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso irmão Jesus pela mensagem dessa noite, por tudo que nós recebemos nesta noite, por todas essas vibrações de paz, de amor, que essa energia que nos envolve possa nos alcançar e alcançar aqueles que vão passar por nós e atravessar o nosso caminho, aonde estivermos, que possa alcançar os nossos lares, que envolva aqueles que estão em nossos pensamentos, para que todos recebam essa energia e essa mensagem do Cristo. Agradecidos estamos por mais uma noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite a todos, que todos possam voltar para os lares, na tranquilidade, na paz, e que possamos nos ver aqui novamente na próxima sexta.